O caderno perdido da criança interior. Prólogo. A primeira página que mudará a sua vida. Imagine abrir uma gaveta que você jurava estar vazia. E lá, no fundo, escondido sob um pano antigo, encontrar um caderno infantil. Pequeno, de capa gasta, com marcas de lápis colorido e manchas que parecem lágrimas secas. Você segura aquele caderno e, ao abri-lo, sente o coração acelerar. Na primeira página, escrito com a caligrafia trêmula de uma criança, está o seu próprio nome, seguido por uma frase que arrepia sua pele. Eu estava esperando você. O cheiro do papel envelhecido invade suas memórias e, por um instante, você sente como se tivesse voltado no tempo. Mas o mais estranho é que você não se lembra de ter escrito nada daquilo. E, no entanto, cada palavra, cada rabisco, parece conhecer segredos que nem você ousou confessar. Esse não é um caderno comum. É o caderno perdido da sua criança interior. E, acredite, cada página dele guarda não apenas lembranças esquecidas, mas também a chave para desbloquear a sua abundância, seu amor próprio e a força para se tornar quem você nasceu para ser. Hoje, você não está apenas ouvindo uma história, está abrindo um portal para curar o que foi ferido e resgatar o que foi perdido. Ao folhear as páginas amareladas, você percebe que esse caderno é mais do que um simples objeto. É um mapa secreto, traçado por uma parte sua que um dia acreditou em milagres, que sorria sem medo, que sonhava sem pedir permissão. Algumas folhas estão rabiscadas com desenhos simples. Uma casa cercada de flores, um sol sorridente, um coração enorme. Outras trazem frases curtas, escritas com inocência, mas que hoje soam como mensagens cifradas vindas de um tempo em que você era inteiro. Há páginas que parecem rasgadas de dentro para fora, como se tentassem arrancar da memória algo que doeu demais para permanecer. E é nesse momento que você entende. Este caderno não chegou até você por acaso. Ele foi guardado, protegido, até que você estivesse pronto para abrir as portas do passado e olhar nos olhos da criança que um dia foi. Mas há um aviso escrito com letras grandes e tortas, quase no fim do caderno. Leia apenas se estiver disposto a se lembrar de tudo. Essa frase pulsa na sua mente como um desafio. Você sente medo, mas também curiosidade. Afinal, o que poderia estar tão profundamente escondido que foi necessário criar um caderno inteiro para guardar? A resposta está aqui. E ao longo das próximas páginas, você vai descobrir que curar a sua criança interior não é apenas sobre lidar com lembranças antigas. É sobre recuperar a alegria, a coragem e o amor que ficaram adormecidos. Esse é o momento de começar a leitura com o coração aberto, porque cada capítulo que virá a seguir será como acender uma vela em um cômodo escuro da sua alma. Capítulo 1. A primeira página. O encontro com a criança esquecida. Você segura o caderno com as duas mãos, como se ele fosse frágil demais para aguentar o peso da sua curiosidade. A primeira página está cheia de cores, lápis de cera que se espalham pelo papel, alguns já desbotados pelo tempo. No centro, um desenho de uma criança sorrindo, com braços abertos, como se quisesse te abraçar. E abaixo, em letras grandes e desalinhadas, uma pergunta. Você ainda se lembra de mim? Por um instante, seu peito aperta. Não é apenas uma pergunta, é um chamado, um eco vindo de um tempo em que seus sonhos cabiam no quintal de casa e sua coragem cabia no seu sorriso. Você percebe que, por anos, essa criança ficou esperando por você, escondida atrás de responsabilidades, de medos, de histórias que você contou para si mesmo sobre quem precisava ser para ser aceito. Nesse momento, você entende. Essa criança nunca foi embora. Ela está aí, no silêncio entre os seus pensamentos, nas lágrimas que caem sem motivo,
nos momentos em que você sente vontade de largar tudo e correr para longe. Só que ela não correu. Ela ficou, esperando o dia em que você finalmente abriria o caderno e olharia nos olhos dela. Ao se lembrar do seu rosto de criança, você vê detalhes que não via há anos. O brilho nos olhos, o jeito único de segurar um brinquedo, a maneira como inventava histórias para brincar sozinho. Tudo isso estava guardado, como um tesouro que você esqueceu onde enterrou. Agora, o caderno pede que você faça algo simples, mas poderoso. Feche os olhos e imagine-se de volta aos 5, 6, 7 anos. Veja onde você está. Ouça os sons ao redor. Sinta o cheiro do lugar. Não corrija nada, não mude nada. Apenas observe. Essa é a primeira chave para o reencontro. Permitir que a criança venha como ela é, sem que você tente ajeitar o que vê. Essa lembrança pode trazer alegria, mas também pode trazer dor, e está tudo bem. A dor é apenas o sinal de que há algo importante a ser acolhido. Você fecha os olhos e, aos poucos, a cena começa a se formar. É como se uma cortina de fumaça se abrisse, revelando um cenário que você conheceu tão bem e, no entanto, parecia perdido para sempre. Você se vê ali, pequeno, com roupas simples e um sorriso tímido. O chão talvez seja de terra, ou talvez seja o piso frio de uma casa antiga. O cheiro é familiar, mistura de café recém-passado e alguma comida sendo preparada. Lá fora, o som distante de um cachorro latindo, ou o canto de um pássaro que um dia te fazia parar para ouvir. E ali está você, ou melhor, está ela ou ele, a criança que viveu cada detalhe desse momento. Ela te olha com olhos grandes, curiosos, como quem tenta reconhecer alguém que foi embora há muito tempo. Você se aproxima e sente o peso do tempo entre vocês. Há uma mistura de vergonha e saudade. É estranho, porque você quer correr e abraçar, mas também sente medo de encarar o que esse abraço vai te fazer lembrar. Então, a criança dá um passo à frente e, sem dizer uma palavra, estende a mão para você. Ao tocar, uma onda quente percorre todo o seu corpo. Não é só pele tocando pele. É o encontro de dois mundos que ficaram separados por anos. É nesse instante que você percebe. Parte de quem você é sempre esteve lá, trancada nesse pequeno ser, esperando ser convidada de volta para a sua vida. O caderno, aberto em suas mãos, parece reagir a esse reencontro. As páginas soltam um cheiro mais forte, como se fossem impregnadas de memórias vivas. A letra infantil, que antes era apenas escrita, agora pulsa como se tivesse voz. E ela diz: "Eu sabia que você voltaria. Mas agora preciso que prometa uma coisa. Não me deixe de novo." Essa promessa é a primeira lição deste capítulo. Antes de buscar a cura, antes de querer respostas, é preciso garantir que você não irá mais abandonar essa criança. É um pacto silencioso, mas sagrado. Porque a partir daqui, cada palavra do caderno vai guiar você a restaurar aquilo que foi esquecido. E, junto com isso, abrir as portas para o amor, a abundância e a autoestima que ficaram presos no tempo. Capítulo 2. O peso da primeira ferida. Você vira a página do caderno e, de repente, o colorido desaparece. No lugar de desenhos e rabiscos alegres, há apenas uma folha quase em branco, com uma pequena mancha no canto inferior. Ao tocá-la, percebe que é marca de lágrima. Não uma, mas várias, sobrepostas pelo tempo. E no centro da página, uma frase curta, escrita com a força de quem tentava segurar o choro. "Eu fiz tudo certo, porque não fui amado." O impacto dessas palavras é como um soco silencioso no peito. Você sente o ar preso, o corpo rígido, porque sabe que, em algum momento, essa pergunta também foi sua. A primeira ferida raramente nasce de algo grandioso. Às vezes, ela começa em um olhar que faltou, em uma palavra que feriu,
ou na ausência de um abraço quando mais se precisava dele. Mas para a criança, aquilo foi o mundo inteiro desmoronando. Você tenta se lembrar da primeira vez que sentiu que não era suficiente. Talvez tenha sido quando trouxe um desenho orgulhoso e ele foi ignorado. Ou quando, sem entender por quê, alguém que você amava se afastou. Talvez tenha sido uma bronca injusta ou o silêncio de quem deveria proteger. Esse momento, pequeno aos olhos dos adultos, plantou uma semente invisível que cresceu junto com você. A criança interior não entendeu que o problema não estava nela. Ela acreditou que havia algo de errado, algo que precisava mudar para ser aceita. E, sem perceber, você carregou essa crença até a vida adulta, moldando suas escolhas, suas relações e até a forma como olha para si mesmo no espelho. O caderno então propõe um exercício. Feche os olhos e volte para aquele instante. Veja a cena de fora, como se você fosse um observador silencioso. Agora, aproxime-se da criança que está sofrendo e, sem medo, ajoelhe-se diante dela. Olhe nos olhos dela e diga, com toda a firmeza e carinho que você pode reunir: você não fez nada de errado. Você é perfeito como é. E eu nunca mais vou te deixar. Permita que ela chore, que ela se liberte. Essa é a primeira sutura na ferida aberta. Essa é a forma de começar a dissolver o peso que você carrega há tanto tempo. Você mantém os olhos fechados, respirando fundo, enquanto segura a pequena mão dessa criança. A cena se torna mais nítida. O chão frio, a luz fraca que entra pela janela, o silêncio pesado que ecoa mais alto do que qualquer grito. Ela tenta segurar o choro, mas as lágrimas escapam, como se fossem mais fortes do que qualquer tentativa de controle. Você sente a dor dela como se fosse sua, porque no fundo sempre foi. Essa é a verdade que o caderno quer revelar. A primeira ferida nunca foi sobre merecer ou não amor. Foi sobre como a falta dele ensinou você a duvidar do seu próprio valor. O caderno então instrui: coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente, imaginando que está puxando uma luz dourada que vem do alto, atravessa sua cabeça e se instala no seu peito. Ao expirar, visualize essa luz se espalhando até a criança diante de você, envolvendo-a como um cobertor quente. Repita mentalmente: você está seguro agora. Eu estou aqui. Você é amado. Sinta como cada palavra vai desmontando as paredes que essa criança construiu para se proteger. Paredes que, por muito tempo, também te afastaram da alegria e da confiança. O ritual não termina com um abraço simbólico. Ele pede que você, ainda em silêncio, imagine entregando a essa criança um presente. Pode ser um brinquedo que ela sempre quis, um desenho, um animal de pelúcia, algo que simbolize cuidado e presença. Ao entregar, veja o brilho voltar aos olhos dela. Esse é o selo da promessa que você fez. Não importa quantas páginas do caderno ainda estejam por vir. Essa criança agora sabe que não está mais sozinha. Capítulo 3. A página que ninguém leu. Segredos guardados. Ao virar a próxima folha, você percebe algo diferente. Ela não está amarelada como as outras. Parece ter sido cuidadosamente preservada, como se o tempo não tivesse conseguido tocá-la. Mas há um detalhe. O centro da página está coberto por um envelope colado, feito do mesmo papel do caderno, selado com um pedaço de fita antiga. No canto, escrito em letras pequenas e trêmulas, está a frase: para quando você estiver pronto. A respiração fica curta. Você sente que o que está guardado ali é importante demais para ser ignorado. Mas também sente que abrir esse envelope vai mexer em memórias que você talvez tenha tentado apagar por instinto de sobrevivência. O caderno parece quase vibrar nas suas mãos. Ao passar o dedo sobre a fita, uma sensação estranha percorre o corpo,
como se a criança dentro de você estivesse olhando para esse momento e pedindo coragem. Você arranca o selo com cuidado e de dentro cai um pedaço pequeno de papel, dobrado muitas vezes. Ao abri-lo, você vê um texto curto, mas poderoso. Eu não podia contar. Se eu contasse, eles não iam acreditar em mim. Essas palavras são um grito silencioso, um eco de algo que foi vivido em solidão. Talvez um medo, uma injustiça, uma dor que, por vergonha ou por proteção, ficou guardada no cofre do silêncio. Nesse instante, você percebe quantas vezes, ao longo da vida, escolheu se calar. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque aprendeu cedo demais que suas palavras podiam ser ignoradas, ridicularizadas ou usadas contra você. Esse silêncio virou hábito e o hábito virou prisão. A criança interior foi forçada a guardar segredos que, para ela, eram pesados demais. E agora, ao ler essas palavras, você entende. Não se tratava apenas de não poder falar, mas de não poder ser plenamente quem você era. O caderno pede, então, um ato de libertação. Escrever, numa nova página, tudo o que nunca foi dito, mesmo que seja só para você. Porque o segredo não contado continua vivo, até que seja visto e acolhido. Você segura o papel com a frase curta e percebe que ele é mais pesado do que parece, não pelo peso físico, mas pelo que carrega. Ao lado, o caderno orienta. Agora é a sua vez de escrever. Ele pede que você pegue uma folha em branco. Pode ser real ou imaginária. E permita que sua mão escreva tudo aquilo que nunca foi dito. Não importa se são palavras confusas, se vêm acompanhadas de lágrimas, se o que surge parece pequeno ou gigante, o importante é que saia de dentro. Enquanto escreve, a cena mental muda. Você vê a criança interior diante de você, segurando também um pequeno caderno. Ela olha para o que você está escrevendo e, pela primeira vez, parece relaxar os ombros, como se finalmente pudesse dividir o peso. Ao terminar, o caderno pede o segundo passo. Dobre essa folha, leve-a ao coração e respire profundamente 3 vezes, sentindo que cada inspiração leva luz para esse segredo e cada expiração dissolve o nó que ele criou dentro de você. Agora vem o ritual final. Imagine que há uma fogueira suave à sua frente, com chamas douradas que não queimam, mas transformam. Coloque a folha ali e veja o fogo transmutar cada palavra em luz. Essa luz sobe, se espalha e volta até você na forma de calor e segurança. A criança interior sorri, não porque o passado foi apagado, mas porque, finalmente, ela não está mais sozinha para carregá-lo. O segredo deixou de ser prisão e se tornou ponte. Uma ponte para que você e ela possam caminhar juntos para as próximas páginas do caderno. Capítulo 4. O desenho amassado. A criatividade aprisionada. Ao virar a página, você encontra algo inesperado. Um desenho colorido, mas amassado, como se tivesse sido socado com raiva ou jogado fora por alguém que não soube enxergar o seu valor. As linhas estão tortas, as cores se misturam e, ainda assim, há vida ali. No canto da folha, escrito com lápis vermelho, lê-se: "Não está bom". Essa frase, tão simples, é um golpe direto na alma da criança que acreditava que criar era o mesmo que respirar. E você se lembra, houve um tempo em que desenhar, cantar, inventar histórias ou dançar não era sobre fazer certo ou errado, era sobre existir. Mas, em algum momento, essa liberdade foi interrompida. Pode ter sido um comentário ríspido, uma comparação injusta ou até uma risada na hora errada. E desde então, a sua criança guardou a caixa de lápis, calou a voz, guardou os sonhos no fundo da gaveta. O caderno quer que você entenda algo importante. A criatividade não desaparece, ela se esconde.
está no jeito como você enxerga soluções, na forma como imagina futuros diferentes, nas pequenas ideias que surgem e você descarta antes mesmo de tentar. Ela está viva, mas foi treinada a pedir permissão para existir. A criança interior, ao te mostrar esse desenho amassado, não quer apenas que você se lembre da dor de ter sido podado. Ela quer que você devolva a ela a liberdade de criar sem medo. Para isso, o exercício é simples, mas profundo. Feche os olhos e imagine que está diante de uma mesa cheia de materiais. Tintas, papéis, tecidos, instrumentos musicais, massinha colorida, qualquer coisa que desperte vontade de brincar. A criança interior está ao seu lado, esperando o seu sinal. E aqui está a regra: não existe erro, não existe feio, não serve para nada. Só existe o momento de colocar para fora, sem censura, o que vem do coração. Ao permitir que essa criança crie novamente, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu confio na minha expressão. Eu confio em quem eu sou. Você pega delicadamente o desenho amassado, sentindo a aspereza do papel marcado pelas dobras. É como se cada vinco fosse uma cicatriz da sua própria história. O caderno então orienta: endireite o que foi amassado, mas não tente apagar as marcas. Elas contam a história da sua coragem. Você começa a alisar o papel com as mãos e, a cada movimento, é como se estivesse também alisando as partes de você que foram rejeitadas, diminuídas ou interrompidas. A criança interior observa em silêncio, com um misto de curiosidade e esperança, como se quisesse acreditar que dessa vez será diferente. Agora, feche os olhos e imagine que esse desenho começa a ganhar vida. As cores se tornam mais intensas, as linhas se movem e uma luz dourada começa a pulsar no centro da folha. Essa luz se expande e envolve vocês dois, você e a criança, como se dissesse: a sua expressão é sagrada. Nesse momento, não há mais julgamentos, não há mais medo, só existe a liberdade de criar, de se reinventar, de brincar com a vida. O caderno propõe um último passo. Imagine-se colocando esse desenho em uma moldura bonita e pendurando-o em um lugar especial. Ao fazer isso, você simboliza que aquilo que um dia foi rejeitado agora é valorizado e celebrado. A criança interior sorri. E nesse sorriso, você percebe que algo profundo foi destravado. A sua criatividade não precisa mais pedir desculpas para existir. Ela está livre. E, com ela, você também. Capítulo 5. A página da confiança. Você vira a próxima folha e encontra algo diferente. Um espelho pequeno, colado ao centro da página. Não é de vidro, mas de um papel prateado, levemente desgastado, que reflete sua imagem de forma turva. Ao redor, rabiscos de estrelas, corações e pequenas palavras que parecem ter sido escritas às pressas. Eu consigo, eu sei, eu sou. Mas, entre elas, há também frases riscadas, como se alguém tivesse tentado apagar. Eu não sou capaz. Eles são melhores que eu. Eu vou errar. E você percebe, este capítulo é sobre a batalha silenciosa que se trava dentro de cada um, entre a voz que acredita e a voz que duvida. O caderno lembra que, quando a criança interior teve sua confiança ferida, não foi apenas uma questão de autoestima baixa. Foi um rompimento no alicerce sobre o qual ela construía a vida. Talvez tenha sido o dia em que tentaram e disseram, não é o suficiente. Ou quando você pediu ajuda e ela não veio. Ou quando, mesmo se esforçando, recebeu mais críticas do que reconhecimento. Aos olhos de uma criança, isso não se traduz em aconteceu algo ruim comigo, mas sim em eu não sou bom o bastante. E, a partir daí, o medo de errar passou a comandar seus passos. O exercício proposto é um encontro de coragem,
Olhe para o reflexo turvo no espelho da página e imagine que ele vai clareando aos poucos. Com cada respiração, as frases riscadas desaparecem, substituídas por novas afirmações escritas com luz dourada. Eu confio em mim, eu tenho valor, eu mereço. Agora, a criança interior aparece ao seu lado nesse reflexo. Ela segura sua mão e, juntos, vocês dizem em voz firme: nós conseguimos, sempre conseguimos. Nesse momento, a página do caderno parece se aquecer, como se quisesse gravar para sempre essa nova verdade no seu coração. Você mantém o olhar fixo nesse espelho de papel, sentindo que, embora ele não seja feito de vidro, ele reflete algo muito mais profundo. A essência de quem você é, além das máscaras, além das feridas. O caderno então instrui: coloque a mão direita sobre o seu coração e a esquerda sobre a página. Feche os olhos e ouça o som da sua própria respiração. A cada batida, imagine que está enviando à criança interior uma onda de confiança que se espalha por todo o corpo dela. Agora, visualize uma ponte dourada ligando o seu coração ao dela. A cada inspiração, você envia força. A cada expiração, ela devolve esperança. Nesse fluxo constante, não há mais espaço para a dúvida, apenas para a certeza silenciosa de que vocês estão juntos e podem enfrentar o que vier. O caderno sugere então que você repita em voz alta 3 vezes: eu me vejo, eu me escuto, eu confio em mim. Sinta como essas palavras não ficam apenas no ar, mas ecoam dentro, como se instalassem em cada célula, reescrevendo antigas histórias. Por fim, imagine que a criança pega um carimbo grande, com tinta dourada, e o pressiona bem no centro da página. Quando ela levanta o carimbo, você vê uma palavra única, que brilha como se fosse feita de sol: capaz. Essa palavra agora é o selo oficial do capítulo, o símbolo de que a confiança perdida está sendo reconstruída, não como antes, mas mais forte, porque agora é sustentada pelo amor e pela consciência de quem você é. A criança sorri, e no sorriso dela há uma promessa. Ela não vai deixar você esquecer disso. Capítulo 6. As cores que desapareceram. Curando a alegria. Ao virar a página, a mudança é imediata. Onde antes havia desenhos e palavras vivas, agora tudo é cinza. A página inteira parece desbotada, como se as cores tivessem sido sugadas para fora. No canto inferior, há um desenho quase imperceptível. Uma criança segurando um balão murcho, olhando para o chão. Abaixo, escrito em letras pequenas, está a frase: eu não sei mais brincar. Essa simples confissão aperta o coração, porque, em algum momento, a sua criança interior parou de correr descalça, parou de rir alto, parou de inventar histórias sem sentido e começou a carregar o peso do mundo como se fosse adulto antes do tempo. O caderno revela que a alegria é uma das forças mais poderosas que possuímos. Ela não é superficial, ela é combustível para a alma, alimento para a criatividade, ponte para a abundância. Quando a alegria se perde, a vida fica mais lenta, as oportunidades parecem mais distantes e até o corpo sente o peso. Muitas vezes, essa perda não é resultado de um único momento, mas de um acúmulo. Pequenas frustrações, responsabilidades precoces, críticas constantes, falta de tempo para simplesmente ser ao invés de fazer. E assim, as cores foram desaparecendo. O exercício proposto é um resgate. Feche os olhos e imagine um grande baú, pesado, trancado, esquecido num canto da sua mente. Dentro dele estão guardadas todas as cores da sua vida, cada gargalhada, cada brincadeira, cada música que fez seu corpo se mexer. Ao colocar a mão sobre esse baú, você sente uma vibração, como se ele reconhecesse que você voltou para buscá-lo.
A chave está no seu bolso e, ao abri-lo, um jorro de cores vivas explode no ar. Amarelos ensolarados, azuis de mar calmo, vermelhos quentes, verdes de primavera. Essas cores não apenas enchem a página do caderno, mas invadem o seu corpo, devolvendo leveza e energia. Você sente as cores entrando pelos seus olhos, descendo pela pele, se misturando ao seu sangue, como se estivessem despertando células adormecidas. É como se cada tom carregasse uma lembrança esquecida. O azul traz o dia em que você correu debaixo da chuva sem se importar com nada. O amarelo traz o calor de um abraço demorado. O verde lembra o cheiro da grama depois da tempestade. E o vermelho traz o som da sua risada mais livre. A criança interior, que antes segurava um balão murcho, agora segura um balão vibrante, inflado de luz, e o oferece a você com um sorriso largo, como se dissesse: está tudo aqui, sempre esteve. O caderno, então, propõe o ritual da alegria reconquistada. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes, imaginando que cada inspiração puxa uma cor diferente para dentro do seu corpo. Na primeira, um amarelo dourado se instala no seu coração. Na segunda, um azul sereno envolve sua mente. Na terceira, um rosa suave abraça toda a sua energia. Agora, visualize essas cores se expandindo como ondas, tocando cada parte sua que ficou escura ou esquecida. Sinta os ombros relaxarem, o rosto suavizar e, se puder, permita-se sorrir, mesmo sem motivo. Por fim, o caderno pede que você escolha uma pequena ação, ainda hoje, que seja feita apenas por prazer. Cantar alto, dançar na sala, assistir a um filme bobo, comer algo que te lembre a infância. Isso não é perda de tempo, é como você mantém as cores vivas. A criança interior, agora iluminada e colorida, segura sua mão e sussurra. Promete que não vai mais deixar o cinza vencer? Essa promessa, escrita invisivelmente na página, é o que manterá a alegria acesa para os próximos capítulos. Capítulo 7. O bilhete para o futuro. Ao virar a próxima página, você encontra um pequeno pedaço de papel dobrado ao meio, colado no centro com um adesivo em forma de estrela. A escrita é infantil, mas a tinta está surpreendentemente viva, como se tivesse sido colocada ali ontem. No topo, em letras grandes e cheias de curvas, está escrito: para o meu eu de amanhã. Suas mãos tremem ao abrir o bilhete e a primeira frase parece atravessar o tempo. Eu sei que um dia você vai esquecer de mim, mas eu espero que não demore para lembrar de novo. É um pedido simples, mas carregado de uma sabedoria que só o coração de uma criança pode ter. Aquela parte de você que entende que a vida adulta, com suas obrigações e pressões, pode sufocar o que é mais puro. O texto continua. Quando ficar cansado, quando achar que tudo é sério demais, quando esquecer de brincar, volte para mim. Eu vou estar esperando no mesmo lugar, com os mesmos sonhos, pronta para te dar coragem. Essas palavras não são só uma lembrança, são um mapa de volta para si mesmo. O caderno explica que a conexão com a criança interior não é um evento único, é um pacto contínuo. Sempre que você sentir que perdeu o rumo, o rastro está nesse bilhete. Olhar para dentro e reencontrar quem você era antes do medo, antes da pressa, antes de acreditar que precisava ser perfeito para ser amado. O exercício é guardá-lo não só na mente, mas no corpo. Coloque a mão sobre o coração e repita mentalmente: eu sou responsável por cuidar de você todos os dias, até o fim. Sinta como essa frase cria um vínculo invisível, mas inquebrável, entre o seu eu presente e o eu criança. É como se vocês dois passassem a caminhar juntos no mesmo tempo, um protegendo o outro. O bilhete para o futuro não é apenas um recado. É uma promessa viva que, se cumprida, garante que a criança interior nunca mais será deixada para trás.
Você segura o bilhete por alguns segundos, sentindo o peso suave das palavras. O caderno então orienta. Agora é hora de responder. Pegue uma folha imaginária, ou real, se quiser, e escreva para essa criança. Não pense muito, apenas deixe a caneta correr como se fosse o seu coração falando. Comece com algo simples. Eu li seu bilhete e prometo que vou voltar sempre. Escreva sobre os momentos que vocês viverão juntos, sobre as brincadeiras que ainda vão inventar, sobre o cuidado que você vai oferecer sempre que ela sentir medo ou solidão. Quando terminar, dobre essa carta e, na sua mente, entregue-a à criança interior. Ela pega com as duas mãos, aperta contra o peito e sorri com um alívio silencioso. É como se, naquele instante, todas as vezes em que ela se sentiu esquecida fossem apagadas pela certeza de que agora ela tem alguém para contar. Você. O caderno propõe então o ritual do selo de ouro. Imagine que você e a criança colocam suas mãos sobre o bilhete original e a resposta que você escreveu. Entre as mãos de vocês surge um brilho dourado que envolve as duas cartas, como se fosse uma camada protetora contra o esquecimento. Ao abrir as mãos, as cartas flutuam e desaparecem no ar, não porque foram embora, mas porque agora estão guardadas em um espaço sagrado dentro do seu coração. Esse pacto está selado e, daqui para frente, será impossível se perder de si mesmo por muito tempo. Capítulo 8. A página da abundância. Ao virar a próxima página, algo diferente acontece. Ela não está escrita, mas coberta por folhas douradas, como se tivesse sido pintada com pó de ouro. No centro, há uma única frase escrita com uma caligrafia infantil, porém firme. Eu mereço tudo o que é bom. Ao ler essas palavras, você sente um calor se espalhar pelo peito e o caderno começa a explicar. A abundância não é apenas sobre dinheiro ou posses, mas sobre permitir que o fluxo natural da vida te alcance, seja no amor, nas oportunidades, nos momentos de alegria ou na sensação de segurança. Mas é para a criança interior ferida, merecer algo bom muitas vezes parecia impossível. Talvez na infância, quando algo positivo acontecia, ele era rapidamente tirado de você ou acompanhado de alguma crítica. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore ou nem tudo é para gente como a gente e, sem perceber, passou a acreditar que receber o melhor era para os outros. A criança interior, ao ouvir essas mensagens, foi condicionada a se contentar com menos atenção, menos cuidado, menos recompensas. E, ao chegar na vida adulta, esse padrão se manteve, criando bloqueios invisíveis que afastaram a prosperidade. O exercício começa com um simples gesto. Feche os olhos e imagine essa página dourada se iluminando até o brilho quase te cegar. Dentro dessa luz, a criança interior aparece segurando uma chave também dourada. Ela entrega essa chave a você e diz: essa é a chave para abrir o cofre do que é seu por direito. Ao receber, você visualiza um grande portão diante de si, com inscrições que representam todas as áreas da vida: amor, saúde, oportunidades, dinheiro, amizade, paz. Você insere a chave e o portão se abre lentamente, revelando um jardim vasto e abundante, cheio de tudo o que você sempre sonhou, e muito mais. Você atravessa o portão e sente um vento suave tocar o rosto, trazendo um aroma doce e fresco, como se o próprio ar fosse feito de promessas cumpridas. À sua frente, o jardim é infinito. Árvores carregadas de frutos brilhantes, rios de água cristalina que refletem luz dourada, flores que se abrem quando você se aproxima. Cada elemento desse lugar simboliza algo que você sempre desejou, mas que, por algum motivo, acreditou não poder ter. A criança interior caminha ao seu lado, sorrindo como quem já sabia que tudo isso sempre esteve esperando por você.
O caderno propõe o ritual da reprogramação do merecimento. Feche os olhos e coloque as duas mãos sobre o coração. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que está soprando para fora todas as crenças antigas que diziam que você não podia, não merecia ou que era errado querer mais. Agora, inspire novamente, puxando para dentro a energia desse jardim, como se cada cor, cada som, cada aroma entrasse em você, preenchendo cada espaço vazio. Visualize então que, no centro do jardim, há uma fonte de luz dourada que jorra sem parar. A criança interior te convida a beber dessa água. Ao fazer isso, sinta como cada célula do seu corpo se expande, se fortalecendo com a certeza de que o que é bom é seguro, é possível e é seu por direito. Por fim, o caderno pede que você repita em voz alta, 3 vezes: eu recebo, eu aceito, eu mereço. Essas palavras não são apenas uma afirmação, elas são o novo código gravado na sua história. Capítulo 9. A última página. O abraço final. Você sente que está chegando ao fim do caderno e o coração bate mais rápido. As páginas anteriores foram intensas, cheias de descobertas e curas, mas agora, ao virar para a última folha, algo especial acontece. Ela não é feita de papel comum. É macia, quase como tecido, e no centro há o desenho de 2 bonequinhos, um grande e um pequeno, abraçados sob um céu cheio de estrelas. Logo abaixo, com letras grandes e coloridas, está escrito: agora somos um só. Nesse instante, a criança interior aparece diante de você, não mais tímida ou ferida, mas radiante. Ela corre até você e se joga nos seus braços, como se quisesse atravessar o seu corpo e se fundir a ele. E é exatamente isso que acontece. Você sente que ela entra no seu peito, ocupando o lugar que sempre foi dela. É um abraço que não é apenas físico, é uma fusão de almas. A partir desse momento, não existe mais o eu adulto separado do eu criança. Vocês são a mesma pessoa, caminhando juntas, com as feridas cicatrizadas e as forças unidas. O caderno, agora fechado nas suas mãos, se transforma em luz e se dissolve no ar. Não há mais páginas para virar, porque a história continua dentro de você. A alegria recuperada, a confiança restaurada, os segredos libertos, a abundância ativada, tudo isso agora vive e respira junto com você. Antes de desaparecer completamente, uma última frase ecoa na sua mente como uma bênção. Você não precisa mais me procurar, eu sempre estive aqui. E com um suspiro profundo, você entende que a jornada não foi sobre encontrar um caderno perdido, mas sobre encontrar a si mesmo. Epílogo. O caderno está dentro de você. O silêncio que fica depois da última página não é vazio. É um silêncio cheio, que pulsa como o coração depois de um abraço apertado. Você percebe que não há mais caderno nas mãos, mas ele não se perdeu. Ele está aí, dentro de você, gravado como tatuagem invisível nas paredes da sua alma. Cada capítulo, cada página, cada palavra escrita por aquela criança se transformou em parte do seu ser. E quando agora, quando precisar de força, de amor, de coragem ou de alegria, você não vai mais procurar lá fora. Vai abrir, com os olhos fechados, o caderno que vive em você. Talvez, daqui a dias ou anos, a vida tente de novo te fazer esquecer, mas desta vez não será como antes, porque a criança interior não é mais uma lembrança distante. Ela é a sua companhia diária. A sua voz que ri, que canta, que chora e que sabe quando é hora de brincar. Você não é mais só o adulto que precisou aprender a sobreviver. Você é a soma de todos os sorrisos, todas as quedas, todas as pequenas vitórias e todos os sonhos que continuam vivos. E assim, com um coração renovado,
Você dá o primeiro passo fora dessa leitura, sabendo que não caminha sozinho. A promessa foi cumprida. O pacto foi selado. E, em algum lugar dentro de você, uma criança feliz está correndo livre, segurando sua mão. O caderno perdido não está mais perdido. Ele é você. E, agora, nada poderá separar vocês de novo. Fim.